21. A verdade, o amor e a virtude nunca precisaram usar máscaras, mas os fabricantes de arapucas religiosistas apenas isso têm sabido fazer. 22. O meigo nazireu atacou de rijo os túmulos caiados por fora e podres por dentro, falou duro contra os Caifáses e Herodes, bramiu contra os sacerdotes e escribas, fariseus e saduceus. Tudo isso lhe custou a crucificação. Mas, após sua volta ao plano crístico, a covardia e o manejo forjaram acordo, e todos os religiosistas passaram a festejar a hipocrisia. 23. Ninguém é maior do que a verdade, pois se multidões de mundos e de humanidades e seus respectivos cristos deixassem de existir, o sagrado princípio permaneceria eterno, perfeito e imutável. 24. Depois de colocar a verdade como vértice absoluto, porque ela é a expressão de Deus, todos os mais são apenas filhos dele, ou irmãos, e com isso, embora variando os graus na tabela hierárquica, somente à fraternidade caberá eternamente o bastão de comando, para que reine a paz de Deus. 25. Se a verdade que livra fosse aquela que verte dos pútridos manejos religiosistas, não seria do homem a obrigação de mudar, mas sim da verdade. Não te iludas, irmão, com as tabelinhas humanas, porque elas e seus fabricantes terminam carreira nos lugares de pranto e ranger de dentes. 26. Que aconteceria agora com o meigo nazireu se voltasse ao mundo sem aquelas vestes, cabelos, barba e outros característicos de identificação? Não seria crucificado de qualquer maneira pelos que pretendem ser os donos da nova ordem religiosista? 27. Nunca deixou de ser, a cada um segundo as suas obras. Portanto, para aqueles que sempre souberam reconhecer a verdade, o amor e a virtude, nunca os tempos estiveram para chegar. Os ciclos passam, mas quem disse que os espíritos e suas possibilidades também passam para sempre? 28. Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos, milênios, ciclos e eras. Tudo são oportunidades e meios concedidos por Deus a seus filhos para que os ocupem na realização do reino do céu interior. Que tens feito, filho de Deus? Procedes como senhor ou como escravo de mundos, formas e transições? Ou sabes controlar tudo muito bem, valorizando e extraindo valores de todas as dádivas do Senhor Pai? 29. Leis somente são as de Deus, portanto, ninguém nasceu nem vai nascer para dar passes de mágica e fabricar cristos, porque todos são sujeitos à evolução gradativa para aprenderem a respeitar o único Senhor, através de suas leis. Se houver quem pense em contrário, enganado pelos fanfarronismos religiosistas, que mude enquanto é tempo, para não dar trabalho aos que socorrem, na hora certa, aos que descem aos lugares de pranto e ranger dos dentes. 30. O Senhor Deus mandou o seu anjo verificar, diante dos sectários e suas afirmativas, quem poderia ganhar o prêmio da verdade. Mas, após todos falarem, defendendo com veemência seus coloridos, o anjo da verdade foi embora, sem dar o prêmio, porque ele queria verdade e não coloridos sectários. 31. Se alguém descobrir na lei de Deus e no Cristo verdades que estejam fora da moral, do amor, da revelação, da sabedoria e da virtude, que desconfie. Mas se alguém quiser bitolar aqueles 5 sentidos fundamentais da excelsa doutrina, que desconfie muito mais ainda da sua sanidade mental. 32.
Nenhum dos grandes iniciados dogmatizou ou fechou a porta do progresso, mas os traficantes religiosistas que os sucederam apenas isso têm sabido fazer sob os mais variados pretextos. 33. A testemunha do Senhor é aquela que vive a excelsa doutrina quando vai lidar com o seu irmão em origem, processo evolutivo e sagrada finalidade. Como isso não é fácil, foram inventados substitutivos. São as cleresias, liturgias, vestes fingidas, enigmas, mistérios, sacramentismos, títulos nobiliárquicos, infiltrações políticas, compras ou roubos de imóveis e patrimônios públicos, chicanas e conciliábulos, etc. Enfim, tudo aquilo que engorda no mundo e arde no fogo da imaculada justiça. 34. Ninguém começou já cristificado, portanto, aprende a olhar para a frente e não para trás. Lembra sempre que passes de mágica não transformam minhocas em andorinhas, nem estas em altivas águias. Pede a quem tem e dá a quem precisa. 35. O Senhor mandou dar fubá aos pintainhos, milho quebrado aos frangos e grãos inteiros aos já adultos, mas nunca mandou transformar a excelsa doutrina em pílulas e teoriazinhas engarrafadas para servirem aos egoístas, despeitados e prepotentes em suas sanhas de mandonismo e outras misérias humanas. 36. Quem se aplica em trabalhos de verdade, amor e virtude, nada mais faz do que despertar o reino de Deus em si mesmo, e o Senhor Deus, que vem em secreto, fará transbordar o cálice do amor para que outros e outros também tirem proveitos. 37. Certas pessoas, de tanto darem atenção aos cérebros e corações alheios, perderam a noção dos próprios. Vá lá que um cego conduz a outro, mas não se admite que um desapareça diante do outro. 38. Esclarecer o irmão é uma coisa, mas embotá-lo com as pílulas daquela mediocridade que nos engorda a presunção, isso é coisa muito diferente, não acham? 39. Depois de conhecer os 5 sentidos fundamentais que caracterizam a lei de Deus e o divino exemplo do Cristo, o mais tudo é questão de fiéis desdobramentos ou vergonhosos pastichos. 40. Os verdadeiros sacerdotes da verdade, por mais que sejam merecedores, nunca pretendem ser iguais à verdade. São sábios e, portanto, sabem que o relativo não mede o absoluto.